Opa, fala pessoal, belezinha? Bom, seja muito bem-vindos, né, e bem-vindas, né, a mais um vídeo aqui do nosso canal, do Craft Code Club, e mais um encontro, né, do nosso Clube do Livro, que a gente faz todas as segundas, e hoje a gente vai estar fazendo, né, na verdade, cobrindo o capítulo Design a Unique ID Generator in Distributed Systems, né, desenhe um gerador de ID único para sistemas distribuídos, vai ser bem massa, e vai abordar bastante coisa legal. Mas, né, antes, só para dar um. Quem estiver caindo, vendo o vídeo pela primeira vez, né, a gente é um grupo de estudos, né, uma comunidade, na verdade, de estudos. A gente estuda bastante system design, bastante algoritmo, bastante engenharia né, todos os tópicos ali de ciência da computação de maneira geral. Então, pô, o link do Discord da comunidade vai estar aí embaixo. E, né, toda semana a gente faz um encontro do Clube do Livro e um encontro também para falar de algoritmos, estruturas de dados e etc., que a gente chama de ou roadmap, ou from zero to hero, com algoritmos. E às segundas-feiras a gente segue no Clube do Livro, né? Bom, quem estiver assistindo deve estar se perguntando, né? Eu falei Clube do Livro umas 5 vezes, mas eu falei que livro que é. A gente está seguindo System Design Interview, que é um livro do Alex Shu, que é o conteúdo dele que a gente encontra e a gente vê bastante postagem do Byte Byte Go. No site tem lá né, um merge, ali, diria o compilado, pode ser o compilado, né, dos dois livros, o System Interview Volume 1, System Interview Volume 2. E bom, o Nelson está compartilhando aqui o nosso canal, onde a gente publica ali todos os encontros que a gente grava, também, né, de System Design, de algoritmos. Tem alguns algoritmos sendo resolvidos também, bem legal, né? Teve aí alguns vídeos também que a gente falou, enfim, a gente trouxe alguns algoritmos que envolviam Dynamic Programming, etc. Mas agora a gente voltou e a gente está abordando, digamos assim, da base de algoritmos, que é, né, estruturas de dados, arrays, strings, binary search. A gente vai falar de show pointers na próxima sexta. E aí a gente está elevando o nível. Daqui a pouco a gente chega nos backtrackings, dynamic programs, grafos e etc. E também, né, falar do nosso meetup, da comunidade ali no meetup, né? Então, galera, se inscreve aí também, quem tiver perfil lá no Meetup, para ficar por dentro, né? E lembrar dos eventos aí. E também, né? Quem curtiu a ideia aí e quiser participar, e não só participar, mas também compartilhar com amigos e etc., né? A galera que é engajada e gosta de trocar essas ideias aí igual a gente, só compartilhar e vai ser muito bem-vindo na comunidade. Todo mundo, né? E manda bala, Nelson. Todo seu. Né? Boa. Antes de mais, boa noite, gente. Quem está a assistir depois da gravação. Bom, como o Wilson disse, o capítulo 2 do livro é para a gente construir um Unique ID distribuído, basicamente. Ou seja, o objetivo é que nós conseguimos ter um Unique ID que consiga ser utilizado em várias máquinas, vários data centers, no fundo, que ele seja distribuído. E como é que nós poderíamos desenhar isso? Quando a gente fala de Unique ID, a primeira coisa que nós, se calhar, nos vem à cabeça é o famoso autoincremento de um ciclo, de um MySQL, de um SQL. Porquê? Porque ele já está ali prontinho para nós, é só nós usarmos e vida que segue, muito fácil. O problema é que ele tem um certo problemazinho em escalar. E porquê é que ele tem um problemazinho em escalar? Porque estando ele em várias máquinas, como é que se e várias máquinas gerando o seu próprio incremento, como é que nós garantimos que ele seja único? E acho que começa, no fundo, é aqui que começa o desafio. Como é que nós resolvemos este problema? Garantir que tenhamos um Unique ID e que ele consiga escalar com uma demanda suficiente para o requisito do negócio. E acaba por ser este o desafio deste capítulo. Bom, isto aqui falando, acabamos também já por falar qual é o que é o problema de, do Unique ID ou do autoincremento como Unique ID. No fundo, ele é chatinho, em poucas palavras, é chatinho para escalar, ou escala muito mal, basicamente. Acho que isso acabamos, portanto, todos estar de acordo. Bom, vamos ver aqui. E então, o autor começa aqui.
começa a ser aqueles capítulos do livro que ele realmente vai fazer um mock de uma entrevista, em que há ali umas quantas perguntas, em que quem está na entrevista começa a fazer o entrevistador e vamos entrando aqui em alguma eh, um dinamismo com o entrevistador. E ele sugere algumas perguntas que possam ser feitas. Exemplo, chega um entrevistador ao pé de nós, ou a pessoa que está a recrutar-nos e pergunta: façam um Unique ID distribuído. Pergunta simples, como é que nós agora percebemos o problema? Que a primeira coisa que nós temos que fazer é realmente entender hum, o que é que significa isso. E há várias perguntas que podem ser feitas. Eh, e até o autor traz aqui algumas sugestões de perguntas, é que tipo de caracteres é que o Unique ID pode ter? Porque é uma pergunta válida, porque se a gente pensar, por exemplo, num guide, ele tem caracteres e tem números. Se a gente pensar no autoincremento, eles são números, e há outros que pode ser também símbolos, por exemplo, se calhar. Então acho que é uma primeira pergunta válida. O que é possível nós termos no nosso Unique ID? Que tipos de caracteres? E lá está, mais uma vez o, o Alex Sui faz aqui um mock da entrevista e ele sugere, ok, é algo que consiga ser ordenado, no fundo, sortable, que seja possível ordenar. Por qualquer razão, esse era um requirement do negócio. Ahm, a segunda, a segunda pergunta que ele faz é, ora, é que o número atual, o próximo registro seja superior ao atual. Ele dá aqui incremento de um, mas aqui nós à frente vamos ver que não tem que ser obrigatoriamente, o próximo registro tem que ser um ou mais. Ahm, mas basicamente o que eu quero dizer aqui é que, no fundo, esta resposta acaba por encaixar com o anterior, que vai fazer com que ele seja sortable. Porque sendo ele o ID que eu gerar agora tem que ser superior ao anterior, isto, no fundo, vai reforçar a ideia anterior que ele disse que tem que ser unique and sortable. Um, Gente, eu estou aqui a encaixar. Vocês, por favor, interrompam-me e troquem aqui uma ideia comigo. Oh, mas, Ahm, mas tá show, tá show. a próxima pergunta ah, aliás, ele falou que em caracteres e ele reforça a ideia, agora que ele reforça a ideia que é só números. Ahm, porque se a gente pensar em caracteres, os caracteres também podiam ser ordenados. Um guide ele também podia ser ordenado, porque se a gente pensar que de 0 a 9 dá a F, que acho que o guide vai hexadecimal, não é? Eu acho que não estou a dizer asneira nenhuma. Ele também podia ser sortable. Mas ele aqui reforça a ideia que é só números. Aliás, eu nem Sim. respondi aqui, Mas eu nem eu respondi. acho que talvez nessa parte do sortable, né? O guide, por mais ele é sortable, mas é embaralhado, né? É tipo, É, por não mais que ele é respeita sortable, esta. exato, exato, né? Tipo, eu criei um agora, vou criar um depois que pode até ser antes do que eu acabei de criar, né? E, tipo, um número Uhum. que na, na ordem topológica ali da string zona ou dos hexadecimais fica E, antes do que eu já tinha e criado. aí só uma pergunta, vocês estão falando de guide, né? Mas se eu não estou muito enganado, isso é por conta do mundo Microsoft, né? Porque teoricamente ele é o ID, né? É a mesma coisa. Exato, exato. Exatamente. Tá bom. Exato, exato. É que a Microsoft, ela é mais Gosta. contida, ela fez o global, né? O que a galera usa é o universal, é maior, né? A Microsoft foi mais contida. Né? Sim. Mas É, no mas aí fim, só é a mesma exatamente coisa, igual. né? Só pra Exato, exato, ficar, porque exato, eu tava exato. aqui pensando, eu lembrava que eles eram a mesma coisa, né? Mas o UID é o que você mais vê por aí, quando você tá fora da bolha Microsoft, né? E eles não são sortable, né? Ele é um número aleatório, né? Então você não consegue ordenar
com precisão ali. Total. Aí, tanto é que depois, eu até coloquei nos extras, que aí depois a gente pode conversar um pouquinho, que existe o ULED. Você colocou aonde mesmo? Acho que foi Tá aqui. nos extras ali embaixo. Nos Ah, extras, lá embaixo. sim. Depois a gente fala um pouquinho mais dele, que é o segundo ali, o LID. O Perdão, LED. deixa-me colapsar. Que esse sim é, você consegue ordenar. Uhum. Mas a gente Boa, fala dele. boa. E ele depois vem aqui com mais algumas perguntas, no fundo. Qual é que é o tamanho? Que acaba por ser perguntas bastante válidas. E ele acaba por nos dar aqui um insight de 64 bits. E até foi algo que nós estávamos a discutir em off, o que é que isto representaria. E isto, se a gente falar em 64 bits, estamos a falar de um longo que tem, Uhum. no fundo, 8 bytes, que acaba por ser 64 bits. Eh, Vi que você disse no que, algumas coisinhas extras. Você quer puxar aqui este assunto? Eu Eh, só achei interessante que aqui ele fala que é numérico, né? E aí ele falou que, apesar de ser numérico, tem que encaixar num tamanho de 64 bits, né? E essa é uma pergunta interessante por conta, provavelmente, de você calcular armazenamento, né? Quanto vai usar e coisa e tal. uhum, E tanto que esses 64 bits é o tipo de coisa, né, que você vai calcular, por exemplo, em um ano, se eu gerar X IDs por dia, dado que minha row tem tantos kbytes average, colocando esse ID a mais, isso vai para tanto a mais, e assim por diante, né? Esses números geralmente é para calcular storage, né, no final das contas, e ver quanto você vai precisar de espaço ali. Mas é uma constante no nosso caso aqui. Mas eu achei interessante colocar ali do lado só uma colinha, que se a gente fosse usar ASCII, né, ou o TF8, coisa e tal, você consegue menos combinações, né? Como é número, a gente consegue muito mais variedade, teoricamente, mas se fosse alguma outra coisa aí usando algum outro encoding, É- é- precisaria então, de. Ocuparia mais bits aí, né, para você m- usar. mas aí há uma questão, Giovanni. É porque se você pensar no aspecto que de 0 a 9 você tem 9 combinações. De 0 a 9 9 vezes 9. Mas se você tiver caracteres, é de 0 a 9 e de 1 a 26 porque são os Uhum. caracteres. Ou seja, teoricamente também não é. Aliás, são mais combinações possíveis, porque você tem, ora, 26 mais 10, 36 combinações possíveis num caractere. Tudo bem que você está a falar depois de bits, e é no final isto que conta, porque o caractere vai ocupar mais bits do que Isso. o número. Ahm, mas, mas eu não sei se será assim menos combinações. Não, eu falo, talvez me expressei errado, não menos combinações, provavelmente é mais combinações, porque quando você tem, não de 0 a 9, né? Você tem de 0 a 9, aí todos os caracteres maiúsculos, minúsculos e assim por diante, né? E, O ASCII também tem os símbolos, coisa e tal, mas o que eu ia dizer é, tipo, o tamanho, né, dos caracteres, a quantidade de uhum, caracteres, o length do seu ID, com 64 bits, você teria ali bem menos, né? Então, tipo, no ASCII ali, se cada caractere uhum. representa 8 bits, então você teria somente uma string de tamanho 8, talvez? 8 vezes 8, 64. Sim, acho que entendi. É isso aí, sim. Eu tava tentando achar mais o length, sabe? Do ID Uhum. resultante. Você tá mudo isso. Verdade, verdade. Ah, eu acho que merecia a conta aí, hein? Né? Vamos ver. 26 caracteres. A gente tem oito espaços, né? Então, 26 elevado à oitava. É isso, né? 26 elevado à oitava. Vou fazer. Quer dizer, não sei se alguém mais aí. Não sei se o Nelson sacou a calculadora ali, mas você já sacou. Eu ia por acaso ir no papel mesmo. Eu ia puxar aquilo que estava para Eita, fazer. né? Não, Eu ia campeão. Vamos lá. ah,
E a calculadora agora o Matheus vai gostar, a calculadora agora é o Python aqui. Já abre o terminalzinho do Python aqui, nem abre a calculadora mais, e aí vai nele. Ah, Vamos então, bom, calcular. é isso, né? Seriam 26 caracteres, né? Quer É, dizer, 20, 26 já 26 Z, né? mais 10, né? 26 mais 10. Então, 26 mais 10, Na 36. verdade, se você for contar que você vai usar o uppercase, né? 26 é 26 mais 10. É verdade, verdade. Então dá 26 mais 26, 62. 52, 62. Então, 62 elevado à oitava, né? 62, 62. Então, a gente tem esse número bonito aí que eu vou mandar no chat. E aí, do outro lado, a gente tem 64 Nossa. bits, que seria 2 elevado a 64, né? Né? Uhum. Não. É isso aí. É. Acho que o número ganha um pouquinho. Ganha? Olha, interessante. Aí é. É 2 elevado a 64 e 62 elevado à oitava. Ah, mas ganhou por pouco. É que a gente, Ah, é que a gente se limitou aos 64 bits, né? Ah, que é, é isto? Coisa pouca. Só um, exato, dois, exato. três, quatro, é só 5 dígitos de magnitude. Exato. Exato, exato. 5 ordens de magnitude diferentes, praticamente, né? É, Tanto que o ID ele é 128 bits, né? É é, isso. Ah, sim. Bom, acho que interessante. é isso. No fundo, o entrevistador acabou por dar aqui. Atenção, gente, que a gente só estamos aqui, no fundo, a trazer parte do livro que ele moca realmente a entrevista. O que nós estamos aqui a falar é possíveis perguntas que o recrutado está a fazer ao entrevistador. E ele está a responder. E isto, no fundo, acaba-nos por dar insights a entender o problema, porque parte do design é entender o problema. E a próxima pergunta que ele faz é, no fundo, e qual é que é a demanda do dia a dia? E até trouxe aqui um número bem generoso, que confesso que quando vi este número pensei, coisa interessante, a boa carga. E é isso aí. No fundo, alguém tem mais alguma sugestão de pergunta que podia ter sido feito, que a gente possa acrescentar aqui nós próprios para estressar o problema? Alguém tem alguma sugestão? Ok, não há. É, confesso que também não tenho. Estava só a tentar ver se alguém tinha alguma coisa. Boa. Então, e aqui foi alguns requisitos que nós tentamos olhar. Por acaso, o livro aborda mais ou menos desta forma. E o que é que nós entendemos aqui como requisitos funcionais? Que é aquilo, no fundo, que é pedido mesmo. Que seja um número único, Unique ID, que seja numérico, tenha 64 bits, que seja ordenável e que tenha a capacidade de ser gerado 10 mil por segundo. Bom, isto basicamente transpusemos aqui as perguntas que foram feitas. E a gente inferiu aqui alguns requisitos não funcionais. Availability, porque availability. Estamos a falar de 10 mil requests por segundo. Ou seja, alguém está a receber esta pancada. Uma máquina a receber esta pancada. Nós só estamos a falar aqui da geração do Guide ID. Por muito atrás disto, até chegar à geração perdão, estou a dizer Guide ID, do Unique ID. Antes de chegar ao Unique ID, há algo antes, eh, alguma infra antes, que permita escalar e a confiabilidade. O que é que deduz disto? É
que nós tenhamos garantia que o ID que está a ser gerado seja único. No fundo, que a gente não haja, por exemplo, se a gente pensar em Unique ID, GUID ou Unique ID, existe uma possível, ainda que mínima, existe uma possível hipótese de conflito. Quando se pede aqui um Unique ID, nós queremos ter essa confiabilidade que esse conflito não exista de todo. Ou seja, que ele não é que tenda para zero, é que seja mesmo zero. Eu não sei se alguém tem aqui mais algum tenha deduzido alguns requisitos não funcionais a mais que queira acrescentar. Opa, E 100%. então, pronto, a gente. E reparem, gente, estes capítulos que agora começam a vir no livro é realmente pôr em prática aquilo que seria uma entrevista. Estamos a falar que uma entrevista de trabalho, como vamos esquecer que uma entrevista de trabalho é uma sessão de System Design que nós temos na nossa empresa. Chega-nos uma demanda lá à nossa mesa do escritório, vamos resolver esse problema, vamos desenhar. E isto que está aqui, por muito que seja aplicado numa entrevista de trabalho, facilmente é transportado para o nosso dia a dia. É só mudar o contexto. Pensamos os requisitos funcionais, tudo vamos pensar soluções. E aqui, se calhar, entra na primeira, na segunda parte, que é pensar o high level. E o que é o high level? É o que é que eu tenho de know-how, ou o que é que a nossa equipa tem de know-how que seja possível solução para este problema. E o autor acaba-nos por trazer aqui algumas possíveis estratégias, porque no fundo é isto que nós fazemos no nosso dia a dia. O que é que nós temos na nossa caixinha de ferramentas, o que é que nós vamos pôr para cima da mesa para servir de discussão e perceber os trade-offs de cada ideia para chegar a um design que se alinhe com aquilo que foram os nossos requisitos. E o autor acabou por trazer aqui algumas umas soluções. A primeira que ele trouxe foi Multiple Master Replication. Um, Acho que aqui será, se calhar até seria interessante nós fazermos aqui um pequeno diagrama do que é que ele significa. O que é que acha? Um, Só para colocarmos aqui todos na mesma página. Vamos desenhar, gente? O que é que vocês acham? Bora, bora, Já estou, opa. Sempre bom, já, já estou a ver o Giovanni com a caneta na mão, o homem do diagrama. É. Alguém quer puxar aqui, só para dar uma ideia do que é que isto significa? Do Multimaster Application? Uhum. Bom, O que é que perceberam deste capítulo? sim. Bom, eu puxo aí, né, o que eu lembro, aí me ajudem aí, né, que eu também, né, faz um tempinho que eu li, aí eu dei uma repassada rápida nele, mas, né, até onde eu me lembro ali, eu entendi o Multimaster Replication seria, por exemplo, porque o nosso grande problema é que se a gente tiver, ah, se a gente replicar a nossa escrita, né, a gente não vai conseguir, tipo, gravou ali é o ID 1, aí já vai estar gravando lá no outro e não vai dar tempo de replicar aquele ID para todas as instâncias. Então, nessa abordagem aí, né, o autor, e é uma abordagem não do autor, mas uma abordagem comum em alguns casos, o que que acontece? A gente cria, por exemplo, ali dois, três bancos e a gente faz o seguinte, a gente fala para eles, fala para eles, entre aspas, né? A gente configura eles, o autoincremento deles vai ser de 3. Se a gente criar 3, o autoincremento vai ser de 3 em 3. Se a gente criar 2, o autoincremento seria de 2 em 2. Por quê? Porque aí eu posso criar no primeiro banco um ID duas vezes, eu sei que eu não vou conflitar com o ID do segundo banco, porque o ID do primeiro banco ele cria de 3 em 3. O ID do segundo cria de 3 em 3, mas enquanto o primeiro cria 1, 3, 6, 9 e assim por diante, o segundo vai criar 2, né, 4, 7, 10 e assim por diante. Né? Então eles vão criando
os IDs em paces diferentes, digamos. Não, no mesmo pace, né? De 3 em 3. Só que nunca vai ter o perigo de conflitar. Com desfazamento, não é? O que você diz é no mesmo Exato. pace, mas com o pace é Exato. ritmo desfasado. Exato, exato, exato. Exato. Aí eles são. Enquanto um ali vai 1, 4, né? 7, outro. Boa, boa. O Giovanni está a colocar aqui mesmo um exemplo. Só enquanto o Giovanni desenha, vou responder aqui benefícios que nós podemos olhar e contras que nós podemos olhar. Bom, Bom, como o Wilson explicou, não é? O primeiro, prós, é fácil de implementar. Acho que para aquilo que a gente percebeu daquilo que o Wilson nos trouxe, realmente não é é, assim tão complexo. A segunda questão é, por um número de fixo de servidores, também não há problemas nenhuns, não é? exato. Agora, o problema lá está, mais uma vez, é como é que ele escala. Se a gente pensar em escalar horizontal, logo derrota o segundo ponto dos pontos positivos, que é se nós estamos a adicionar e vamos pensar em adicionar máquina, já temos um problema que qual vai ser o desfazamento que nós vamos fazer, eh, porque se a gente já reservou algum pace com algum desfazamento para outras máquinas, qual é o acerto que nós vamos fazer aqui? Provavelmente vamos começar a entrar nos conflitos dependendo do número de máquinas que nós escalarmos. Mas o que é que nós estamos aqui? eh, Depois temos aqui mais skill and the server header. Exatamente, aqui o primeiro e o terceiro acaba por ser praticamente a mesma coisa, não é? Ahm, Sim. Acho que os contras são isto que a gente está aqui a falar, é basicamente todos relacionados com o nível de escala. Uhum. Adicionar e Qual- tirar O máquina. que vocês pensam em uma solução para a hora que colocar e tirar a marca? Eu estava pensando aqui, uma solução inocente né, seria, toda vez que você coloca um a mais, você pega o total e faz todo mundo dar um jump daquele total. E aí todo mundo começa a usar 4 agora, o incremento. E É, aí, se É, você é, tira o- um, você dá o jump também de novo, e aí é, começa um novo total. teria que eu ser. penso, eu pensaria numa estratégia mais ingênua. Fazia um pace grande o suficiente que ainda assim que me conseguisse reservar slots para eu adicionar e remover quando eu quiser. Vamos pensar assim, um pace de 32. Hum, Então eu saberia, mesmo que tivesse quatro máquinas, eu sei que ia perder uhum, 32 possíveis, 28 possíveis uhum, slots. Vamos falar em slots. sim, Mas dava-me liberdade, se calhar, para essa escala. Mas lá estava sempre eh, ehm, no, no limite. E a verdade é que sim, toda a solução vai ter um limite teórico, não é? uhum. Exato. Nossa, Eu ia nesta solução ser um pouco mais ingênua de tentar antecipar o futuro o mais que possível. Tipo, o HTTP está lá até hoje, né? De vez em quando alguém adiciona alguma coisa, mas está funcionando, né? Fizeram ali um espaço de 100 em 100 e tá lá, tá dando certo. É isso aí. Uma boa. Bom, esta acabou por ser uma possível solução. A segunda é aquilo que a gente já vinha falando, Guide ID ou Unique ID. Depende se estamos a trabalhar para a É, Microsoft ou para o resto do é, mundo. exato. Ah, e no fundo, o que é que nós temos aqui de vantagens? Primeiro, mais uma vez, ele é bastante simples. Ou seja, a geração dele é tranquila, já está disponível praticamente para usar em qualquer sistema que a gente usa. Ahm, mais o que é que nós temos aqui?
também é fácil de sincronizar, que supostamente ele também é diferente entre máquinas. Problemas, que ele já conflita com o nosso problema. É que o Unique ID, por si só, já tem 128 bits, quando o nosso requisito funcional era 64 bits. Porém, Outra, porém, se você abriu o link que eu mandei do Wikipedia, pode clicar. O É, legal do Unique ID, se você for na collision, na parte de collision aí, é loucura. onde é é que você verdade. encontra a collision? Que o livro cita, né? Exato. É, Você procura sabe onde é que eles... por. Dá um search aí por collisions. Collisions, está aqui. É, Collisions. É uma porcentagem muito baixa, não é isso que você ia chegar, não é? é. Ops. Ok, perdi. Eu fiz, tirei o zoom, perdão. Eu vou acertar, ok. Vá lá, perdão. Não, não. Deixa eu É só ver. eu highlight essa parte que é um número meio absurdo. É. É 1 bilhão de UIDs por segundo por 86 anos, né? Esse Uhum. número, você tá doido. E ali embaixo também, né? A probabilidade de encontrar a duplicate, né? Um UID duplicado dentro de 103 trilhões de UIDs é 1 em 1 bilhão, Isso é né? um número muito insano. Né? Exato, né? Pô, é, É, puta, né? um pouquinho, Resolve Mas é o que bem, você né? estava Resolve falando. bem. Resolve bem. Mas é o que você estava falando, né, Nelson? O problema dele é que você não tem ordem, né? Você não tem sequenciamento. Uhum. Exato. Tra- Trazendo novamente o tópico, ele dá para fazer sorte. O problema é que ele não é gerado de forma sequencial. Porque se a gente pensar, a gente até pode ordenar caracteres. Se a gente pensar que de 0 a É. 9 dá a F. Ah, Mas o facto é que nós não temos garantia que o 1 seja gerado depois, o 2 seja gerado depois do 1, o 9 Uhum. seja gerado depois do 8. Esta garantia é que não existe. É por isso que ele Uhum. derrota-se o princípio. É uma, Uhum. outra é porque ele tem caracteres, e ele falou nos requisitos que era só números, e Uhum. outra é que é E 128 bits. um ponto interessante aí também do UID, dispensar. Dois pontos, na verdade, né? Um é por que que você quer sequenciar os IDs, né? Geralmente você quer isso porque você quer garantir uma ordem de quando eventos aconteceram, por exemplo. Mas se você tem um caso que talvez uma coluna de create at e tem segundos, já é o suficiente para você fazer uma ordenação do sequenciamento. Talvez você não precisa complicar a vida e partir para um ID mais complexo. Pode usar o UID e você utiliza uma data, porque às vezes não é crítico você de fato ter que pegar um atrás do outro. Talvez é só uma sequência por segundos já tá bom, né? Ou se é por milissegundos, talvez jogue um timestamp, né, no seu registro e ordene por ele, né? Então o ID continua ficando aleatório, né? Que é até uma boa prática, né? IDs que são expostos Uhum, boa. para a internet serem aleatórios, né? Não terem uma sequência lógica para que a pessoa não tente sempre pegar o próximo, né? De Inferir certa o forma. próximo, não é? Ou seja, Exatamente. sabe que estamos no 1.728.000, sabe que para Isso. baixo existe toda uma série de IDs que Exato. Pois pode é. explorar uma vulnerabilidade, não é? Só que aí a contraparte disso é que o UID é um pouco mais chato para você fazer index, né? Justamente porque ele é aleatório, né? Então o indexamento dele não é tão performático quanto um ID numérico, né? Então é os trade-offs da vida, né? Então talvez se o cara é um acesso direto, talvez não influencia tanto, mas se você vai fazer um search aí já começa a influenciar um pouco mais, né? Então, talvez para IDs internos, usa numérico. IDs são expostos, usa uma aleatoriedade maior, né? Só trazendo uns pontos extras, né, em sim. cima de IDs, que tem vários pequenos detalhes que
influencia às vezes na decisão. Uhum. Então, esta seria uma possível abordagem, mas que nós, por estes aspectos aqui, acabamos por perceber porque é que ele acaba por não ser viável e como o, o Giovanni trouxe bem, não é que o Unique ID não seja válido para muitos casos, ele até é bastante usado para o caso que nos foi posto, ele tem as limitações que tem. Eu vou trazer aqui mais uma, uma abordagem que é o Ticket Server. Alguém quer falar sobre o Ticket Server? Daquilo que viu? Você vai desenhar? Já vai. Vamos fazer aqui um esquemazinho dele. Coloquei aí, já. Ah, não tá aparecendo na tela. Oi? Espera aí, deixa-me pôr para seguir você. Opa, agora foi. Ih, ué, pera, ficou doidão aqui. Deixa eu atualizar a É, página. eu tentei aqui, eu estava procurando um negócio aqui. No Golang existe o XID, que é o Globally Unique ID Generator. Não sei se vocês já chegaram a ver. Ele é meio sequencial também, mas é por algoritmo. Então Ah, deve ser aquela Uhum. variação, se calhar, que o Wilson, que o Giovanni trouxe ali embaixo dos extras, provavelmente. Esta, será que é esta variação que aqui está? Que é o LEID? Mandei no chat aí. Eu usei ele já no projeto, mas eu não lembro bem ainda. É Global Unique ID, Libre Generator. Não tá a abrir aqui. Parece que o link está quebrado. Tira. Não, é porque o link eu copiei duas vezes. Aqui o Cristiano viu. Aqui. Obrigado, Cristiano. Pois foi. Nossa, reparei agora qual era o problema. Global Unique Generator. Pá, pá, pá. Nossa. mas parece que foi o algoritmo do Mongo, né, para gerar os IDs. Uhum. Aí ele tem aí a parte um pouco para baixo, tem aí o UID, Chart ID, o Snowflake, o MongoID e o XID. Esse XID Bacana. aí, ele é ordenável, tá vendo? Bacana. É o último de baixo. É. O que o Mongo gera automático também é, né? É um número É. maluco lá. Por acaso o do Mongo até é mais pequenino. Acho que está 96 ou 98 ou 90 e qualquer coisa bytes. É um pouquinho mais pequeno. Mas é Ele é interessante. ordenável também, tá vendo? O Snowflake ali fala que ele precisa de um Need Central Server. Seria. Não. É, Eu acho estranho, porque a abordagem que traz no livro não, né? tra não, não. Exato, né? A não ser que seja tanto o MongoID quanto o XID, a própria máquina gera, né? Não, É o apesar Snowflake de que também. ali também. Apesar do Snowflake também, né? Também geraria Snowflake. A não ser que, do entendimento aqui né, Ah, do artigo. talvez ele está se referindo ao ID da máquina que é pegado no startup. Esse ID provavelmente precisa de um outro componente que te dê esses Ah, IDs de uma forma que perceber. as suas máquinas não acabem tendo o mesmo ID. Categorize, cataloga as máquinas, Né? basicamente. Talvez seja isso que ele está Se se você clicar no referenciando. Snowflake aí, ó, no link, tem um link da explicação dele. Mas a gente vai entrar na explicação dele já já também. Então, tranquilo. Mas, Enfim. mas também achei curioso. Tá bom. Depois a gente volta nesse cara para entender ali a comparação. Hum. Uhum. Quer falar isso sobre o ticket, Giovanni? Não, pode mandar para o Nilson. Só peguei a Eu imagem. estava mesmo a passar a bola porque acho que você está mais afiado deste que eu. Esse aí basicamente é quase que o inverso do primeiro, né? Que é você ter um servidor
que é responsável em dar os IDs para os outros, né? De certa forma. Então, toda vez que você precisa de um ID, você fala, "Pô, um cara central te dá esse ID. Aí ele garante a, a ordem, né? Uhum. Então, Exato, é isso. toda vez que uma request chega, ela chega em ordem e você recebe um ID na ordem que foi pedido, né? Só que aí é o que ele fala no com aí, né? Tipo, você tem um baita de um single point of failure nesse caso, né? E você também provavelmente. Eu não sei se você escalar muito fácil esse cara, né? Então acaba que você acaba tendo um cara só, central, que te fornece todos os IDs. Então, pro nosso caso aí, que a demanda é gigantesca e a gente tem ali, né, no requisito não funcional que tem que ter disponibilidade, não é uma opção muito boa. E para além que tem a latência de sair da máquina onde você está, para ir buscar Uhum, alguém que gere e voltar. Numa exatamente. demanda de 10 mil por segundo, haja, haja poder computacional e rede. Exato. Mas e só estendendo um pouquinho mais esse cara, né? Ele é usado pelo Flickr, né? Então, por mais que ele pareça ser algo bem nonsense, né? Uhum, O Flickr usa e o Flickr gera, pô, pancada por segundo, um monte. Se brincar até mais do que 10 mil. Quer dizer, não sei hoje, né? Mas gerava, né? Um tempo atrás. Eu não sei se está tão forte ainda. E aí é legal, né? Lá no artigo do site deles, explicando um pouco mais sobre esse cara, e como que eles resolveram o single point of failure. Eles fizeram a abordagem do primeiro cara. Tá? O primeiro cara, você pula um pace, né? Então, o que eles fizeram? Eles Uhum. colocaram duas máquinas, uma gera ID ímpar, a outra gera ID uhum, par. Se uma cair, tem a outra, né? uhum. Aí, tipo, esse é a resiliência que eles têm, né? Se as duas caírem, ferrou, mas eles colocaram as duas, e aí essas duas, elas seguem a abordagem do primeiro, né? E aí eu acho que eles vão falar, né? Que eles fizeram dois, né? Um É, Uhum. startando um, startando é no aí que dois. entra, que eu comentei que tipo, é quase o oposto do primeiro, mas nesse caso ele usaram a abordagem da primeira opção Primeiro. lá de multi-master no, no server de tickets para aumentar a capacidade e acabou combinando Exato, as duas, né? exato. É isso. Eu acho é interessante de ver, né? E aí até eu acho que um pouquinho para baixo, acho que vai ter ali a última frase, né? Um grande exemplo da engenharia do Flickr que é dumbest possible thing that will work, né? A coisa mais, né? A coisa mais besta que irá funcionar, design principle, né? Tipo, que é o que eles pregam, né? Então, tipo, pô, parece que não vai dar certo, e a gente, né, tipo, se a gente não tivesse esses requisitos funcionais, né, a gente poderia falar, poxa, tem um single point of failure aqui, tá meio esquisito, vai dar ruim, tá tudo em um banco só. Mas no fim os caras, né, fizeram a coisa mais simples possível, botaram lá e tá rolando, né? Tá rolando bem. Ao menos a- aparenta, né? Interessante. Ué, exato, exato. E pronto, aí falamos aqui do ticket server e chegamos à última solução que é praticamente a chave que o livro nos traz para a resolução do problema. No fundo é o Snowflake, que é usado pelo Twitter. Eu acho que isto aqui, já que é a solução, acaba por ser interessante. Se calhar nós também desenharmos aqui. Você vai desenhar, Giovanni? Ou, Você quer desenhar a representação do Snowflake? eu acho que é interessante para quem Abre, talvez, vamos, deixa eu pegar uma imagem aqui é melhor, não é? que desenhar isso aqui vai ser doideira. Ótimo, já cá está. Boa, 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 boa. Bom, então a coisa acabou por ser o quê?
a ideia deste algoritmo. Basicamente, imaginamos que nós temos um long, e um long tem 64 bytes, perdão. Eh, bits. Perdão, chat. Isto tem 64 bits. Então a ideia foi o quê? Vamos pegar algum desses bits e vamos lhe dar um propósito a cada um deles. E qual foi aqui a ideia? Vamos, se calhar, começar pelo primeiro, que está aqui representado. Nós já sabemos que temos uma coisa que é o timestamp. E timestamp basicamente diz-nos quanto é que o tempo passou desde 1 de janeiro de 1970, se não estou em erro, acho que é isso, até o atual momento. E depois o que é que nós temos a seguir? É por acaso nesta imagem aqui não está representado, mas este instance aqui no livro, ele é dividido em dois blocos, que é 5 bits para o data center e 5 bits para a máquina. Boa, boa. O Giovanni trouxe aqui um. Também não está representado. Mas vamos pensar que aqui, onde é que está o instance? Nós dividíamos 5 bits que Ué, representam o data center e outros 5 representam a máquina. E os outros 12 bits são bits sequenciais, são auto-incrementados. Bom, se a gente temos o timestamp, nós já temos o timestamp que nos vai até ao milissegundo. Logo aí já conseguimos, e sabemos que o timestamp é sempre incrementado, sempre de forma sequencial, porque é uma medida de tempo. Pronto. Ou seja, o problema do sortable, à partida, já estamos ele resolvido, porque sabemos que o ID vai sempre girado por ordem. Como é que resolvemos o problema de escala? Porque imaginamos que nós temos aqui, e acho que aqui se calhar cabe aqui mais uma imagenzinha adicional. Vou ter abre aqui. o vídeo que eu mandei, Nelson. Onde é que você mandou? Boa. É, pode mutar ele aí. Eu já estou no Lava Strike destes aqui, pois não, Giovanni? Pode tirar a legenda também, não tem por que ficar aí. Mas eu Essa aí já estou representa todos as sessões que você estava falando. mas já no Lava Strike estará a mostrar aqui outro canal, pois não? Eu acho que não. Pronto, o que é que está aqui a acontecer? Nós vemos aqui na primeira fase, na primeira sequência, o timestamp a ser incrementado. Temos aqui, quando ele representa o worker, isto pode ter várias interpretações, mas, por exemplo, o autor no livro traz isto como o ID do data center e este aqui, o processor, seria o ID da máquina. Então vamos imaginar, como estamos a falar daqui de 5 bits, podemos ter até 32 data centers. E cada um dos data centers pode ter 32 máquinas. Haja máquina. Ou seja, nós sabemos que temos um número de timestamps para cada máquina e ainda que no mesmo milésimo de segundo seja gerado mais do que o request, ainda temos aqui o nosso sequence que nos dá um auto incremento ali custom, que é, ok, 2 requests no mesmo milésimo de segundo, se a coisa complicar, tudo bem. Temos aqui 4096 Isso. números para auto-incrementar. O que é que nós resolvemos com isto? Ok, de certa forma, aquele desfazamento que a gente viu nos exemplos anteriores do pace, deixa-me trazer aqui novamente. Está aqui um pouquinho a inspiração da, de, quando a gente falou da máquina, ali dos bichos para a máquina. Porque nós temos a certeza que um timestamp, mesmo que duas máquinas gerem o mesmo timestamp, não há problema porque há bits exclusivos para cada máquina. Porque o ID da máquina vai estar inserido nesta sequência de bits que está aqui. Ou seja, eu, máquina 1, Giovanni, máquina 2, não há problema a gente gerar o mesmo timestamp, porque eu tenho um ID, o Giovanni tem outro, o Wilson tem outro, o Cristiano tem outro, e está tudo bem. Logo, o problema de escala também está resolvido.
outro problema outro requisito que havia que era números. Tudo bem, temos só números aqui, é um long com 64 bits, está tudo ótimo. Qual é o outro problema que nós tínhamos aqui? Era a certeza que ele era único. Estamos a falar do timestamp que vai no milissegundo. E se ainda bater no mesmo milissegundo, temos 4096 eh, números que é para ver esse desfazamento. E até foi curioso que nós estávamos a falar isso antes de começarmos a gravar, que era, e se haver um problema que já chegou a 4096 números no milésimo, por favor, espera só para o milésimo a seguir. Haja request. Um, e pronto, e acaba por a soma de todos os bits acaba por deixar um ali que acaba por não ser utilizado e está tudo bem e temos números suficientes para gerar o Unique ID que é único, é ordenável, é confiável, é escalável e vai de encontro aos requisitos do problema. E esta acaba quase que ser a solução perfeita. E se a gente vê, bem, foi um pouquinho ali a inspiração dos anteriores. Porque o que é isto novamente? O que é este espaço aqui da instance, se não a gente reservar slots, que basicamente foi o que a gente fez. A gente, a proposta fez aqui. Também reservou slots específicas para cada máquina. E, no fundo, é isso. Esta acaba por ser a solução. Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Nossa, eu à procura do número e alguém tinha escrito aqui, era só olhar. Nossa. Né? Certo. Né? E aí, né, esse ID gerado, ele tem todas as propriedades que a gente buscava, né? Ele é sortable, né? Mas, assim, é até um negócio que a galera do Twitter colocou lá no blog, né? Ele não é necessariamente sortable, ele é case sortable, né? Tipo, pelo que eu entendi desse case sortable, ele é sortable com a margem de erro, né? Que é a margem de erro de pode ser que algum, né, tipo, o servidor de lá recebeu muito mais request do que o de cá, então o de lá está no o mesmo milissegundo, mas o de lá está no 43, enquanto o daqui está no 5. Só que o daqui recebeu uma agora que virou 6, né? O outro lá Uhum. tá, tipo, o 43 de lá, ele acaba sendo anterior ao 3 daqui, né? Então, pode ser que o sort, é por isso que eles falam que é case sortable, né? Que é um sortable com um range Uhum. de, né, de tolerância, digamos. Mas aí vê um De tal. 4.095. Exato, né? Pode Tolerância. chegar a 4.000, exato, exato. E, Mas aí vê um tal um ponto que estava no capítulo anterior, que é quando se falou em vector blocks, porque é que os vector blocks nasceram, lá o autor, porque sabe-se que é impossível sincronizar tempo de duas máquinas. E isso é uma premissa que nós temos que ter. Ou seja, se a gente quer ordenar duas coisas que já é duas máquinas, ela já se torna já impossível garantir, porque o próprio tempo é impossível sincronizar. Ou seja, achar que o timestamp de uma máquina e de outra está sincronizado é uma utopia. Mas, ainda assim, entre máquinas está ordenável. Uhum. Mas aí também entra as outras estratégias. E se isso for de fato super, super importante, existe as estratégias de você sempre mandar, talvez, as requests ou os eventos que acontecem para aquele tenant em específico, você força ele a ir no mesmo servidor. Aí você diminui essa chance de ter essa ordenação dessa forma. Né? Mas aí começa a ficar mais e mais específico pelas constraints do seu caso de uso, né? Uhum, uhum, uhum. e até um ponto interessante também, né? Que a gente, igual, né, o Giovanni trouxe, né? Por segurança, e às vezes, né? Tipo, teríamos todo esse trabalhão, aí vai ter que ter o servidor orquestrando, liberando números de workloads,
na verdade, workload ID, e etc., para várias máquinas e assim por diante. Então, pô, a gente poderia, na maioria dos cenários, só usar um guide, né? Mas no Twitter eles explicam que isso é muito bom para eles e porque eles têm várias rotinas de sincronizações que se baseiam em, tipo, o último ID, né? O último Uhum. ID ou período. Então acaba que se fosse algo totalmente desordenado, talvez eles teriam que acabar, né, seguindo, talvez igual o Giovanni colocou, né, um added at, algo assim. Na verdade, eles não explicam muito por que que essa não era, não seria uma abordagem possível, mas eles explicam que o ID sorted para eles era imprescindível porque eles tinham inúmeras rotinas de sincronização que precisavam, se baseavam nisso. Uhum. Aí faz Uhum. sentido ter. E se a gente ver bem, o Wilson, quantas vezes nós lá em algoritmos e estruturas de dados, nós não olhamos para um conjunto de dados, será que eu consigo ordenar para me facilitar aqui a estratégia? Ou seja, e está-nos É, logo insight como exato. o- a ordenação acaba por ser uma estratégia importante. Quantas vezes a gente tenta fazer só para Uhum. facilitar certas Exato. implementações. Sim, total. No artigo do Flickr ali, eles citam até troubleshooting, né? Facilita até o troubleshooting, ter um ID que, Uhum. né, que você consegue entender o time dele só de olhar nele. Sim. Uhum. É legal que Nossa, nesse do Snowflake você consegue extrair o tempo de fato, né? exato, exato. Quando aconteceu. Então, Uhum. é bacana. Porque o numérico, só numérico, você não exatamente consegue saber, né? Quando aquilo de fato aconteceu, quando a ID foi Certo. gerado, né? No Snowflake, você de fato consegue pegar essa parte de 41 bits e extrair a data, o dia, o ano, o mês, a hora, o minuto, o segundo, o milissegundo, no caso, né? Então, Exato, sim, sim. Isso é maneiraço, né? Pô, E, até um gancho, né, falando do timestamp, que eu achei interessante, que ele traz aí, né, que dado a data de referência, você tem 69 anos de IDs únicos aí para serem gerados, isso por milissegundo, né? Então, é muito ID. E aí eu tava vendo, agora eu já não lembro onde que eu vi, que o Discord vem usando o Snowflake, e o Epoch que eles estão usando é que geralmente o Epoch do Linux está no 1970, né? Que ele começa. Então você faz Tá, o. tá aqui. Exato. O Discord está usando a referência como 2015, por exemplo. Então, e é interessante que é o que ele traz aqui, né? Se você brinca com esse Epoch aí, coloca ele mais perto da data que você talvez começou a usar, você tem um lifespan aí ainda maior, né? Do que confiar no 1970. Caixa Discord exato, daqui a nesses exato, anos todos. exato. E qualquer coisa tem aquele bit sign ali que ainda não está sendo usado, né? Uhum. Então, qualquer coisa transforma ele também, aí fica mais 69 anos, né, É de... insano. Exato, exato. Se- 69, se calhar, bem mais, porque isto é magnitude, Wilson. Isto realmente uma hora de magnitude gigantesca. Se você falar que seja 41 bits e 42 bits, né? Sim, sim. É que muda para outra magnitude. Então, eu não sei, porque no fim ele vai duplicar, né? Eles vão se duplicando, né? Então, eu acho que de 69 vai acabar indo para 130 138? E que Isso? seja, e que Né? seja. Exato, é verdade, é outra magnitude, né? Se for ver, né? Sim, sim. Vamos, Mas, vamos buscar uma plataforma de chat que já tenha durado isso. Onde é que está o né? MSN? Onde é que Exato, exato. Mas e também, se chegar também, aí os caras fazem uma força-tarefa ali para, de 64 agora vamos aumentar um byte. E aí já era, aí já, vixe, vai, Exato. vai embora. acabou por ser interessante, lá está isso que o Giovanni trouxe, que é, ok, estamos com receio daqui a 69 anos, desde 1970, não chegar. Ok, está aqui uma estratégia,
começa a contar a partir do que o sistema nasceu e a vida que segue. Eu acho que acaba por ser isso. A nível de estratégia, hum, deixa-me ver o que é que o capítulo traz aqui mais. Lá está, aqui já mergulhamos na parte mais deep da entrevista, como é que funciona, como é que soluciona. A gente falou aqui da solução e A solução escolhida aí foi o Snowflake, né? Aí o deep dive dele aí, nesse ele seguiu o framework de novo, né? Foi entender os requisitos, entender o problema, brincar no high level ali, explorar as opções, e aí, dada a opção mais que se encaixa melhor, dados os requisitos, rolou uma discussão de deep dive em cima do Snowflake, ver de fato como ele funciona e os trade-offs ou prós e contras dele aí para de fato, de certa forma, provar que é uma solução que faz sentido. uhum, uhum, Esse, esse, esse lance dos 69 anos, é, no caso do que você trouxe ali do Unix, que é a partir de 1970, seria que a partir de 1970 tem 69 anos uhum, de possíveis IDs. É isso? uhum. Exato. E o que você Então, no fez foi. caso, Para esse tamanho de 41 bits, né? Porque o Isso, Epoch que a gente tem hoje, ele vai muito além porque ele não tem limite de 64 bits, né? Então ele vai eterno. exato. É só esse cara, como ele só tem um espaço de 41 bits, esse, né, essa representação de ID aqui específica, ela aguenta os 69 anos, né? O Epoch dela. É que o maior número que você consegue montar com 41 bits é o número X, que esse que número representa 69 anos. em milissegundos são os milissegundos depois de 69 anos. É, porque se você for ver, se eu usar esse cara, por exemplo, hoje, então 2024 menos 1970 dá 54. Ou Você ganha seja, 50. eu só tenho mais 15 anos de IDs possíveis. É isso. E, Sim. e aí, Mas, e aí vem a estratégia que o João Gabriel estava aqui a falar, que é, no fundo, fazer o ajuste. Ok, que é o que o Discord fez. Em vez de você começar no 1970, padrão do timestamp, ok, faz um ajuste e começa a partir de agora, que o nosso sistema nasceu a partir de agora. Exemplo. É que isso também só é importante, tecnicamente, se você quer pegar esse número e voltar numa data humana, né? Agora, se você não se importa e você não quer voltar para trás, você pode começar do zero, tipo, 0000, e aí você tem milissegundos dali, de quando era zero até 69, né? M- Anos. Mas, Giovanni, ainda assim pode voltar. Se você saber quanto é que sumou, que é uma constante, você volta sempre atrás. Ah, não, Mesmo sim, que o time. exato, exato. Só deixando explícito, né, que o número em si, que a gente está falando de 69 anos, é a quantidade de milissegundos em 69 anos. Uhum, Se isso faz uhum. sentido. Total. Quer trazer aqui os extras? Giovanni, não sei o que adicionou aqui. Isso aí eu pedi pro ChatGPT criar pra gente um resuminho aí de, da estrutura e prós e contras e use cases aí de cada um. Talvez você passar rapidinho por eles aí, mas tem muito o que falar, não, é só mais para conhecer e ter aí. Confesso que nunca usei o Nano ID e o seu ID, não conhecia, mas o UID e o LID é bacana. Ok, então este aqui nós já exploramos Uhum. há pouco. Se você quiser falar aqui sobre ele, você que pesquisou. Eu não sei falar muito detalhes sobre ele, não.
O que eu sei é o que está basicamente escrito aí, né? Que ele também ele é de 128 bits, onde é o que ele fala, né? 48 bits aí são do timestamp e os outros 80 bits são de aleatoriedade. Mas eles acabam sendo, nossa, como é que fala? Lexicographically sortable. Então ele é ordenável, né? E não é um número tão maluco, de certa forma. Uhum, uhum. Aí o Temos Snowflake que a aqui, gente falou agora. esmiuçamos já em detalhe, eu acho. Uhum. Lá está. Nasceu com solução para o Twitter. Depois eu também fiz aqui falei com o nosso estagiário. Ele também diz que há depois umas outras variações do Slow Flag, por exemplo, o Sony Flag, que é uma variação feita pela Sony e por aí vai. Depois cada um tem a sua liberdade poética, Uhum. vai beber na É. fonte e faz a sua variação. Basicamente Dada a fórmula da estrutura, né? Aí você é, brinca. e no fundo o que eles fazem é brincar com mais ou menos beats, pelo que eu vi sim, de forma geral. E aí a imaginação vai longe. Não, É, não, é, é, esse é praticamente só uma variação, né? Tipo, é, é para você usa maiúsculas, minúsculas, 0 a 9, dash e underscores, né? Para uhum, gerar exato. alguma coisa um pouco mais é, digitável, Short. talvez, né? Ah, entendi. E mais short, não é? Pois é. Talvez a gente acaba vendo alguma coisa disso aí no próximo capítulo. Eu não cheguei a espiar lá ainda o que ele vai trazer como algoritmo de gerar a URL shortener lá. Ah, Provavelmente a gente vai discutir alguma coisa nesse sentido. Total, né? mais ou menos, sim, vai nessa linha. Eu confesso que já li esse há algum tempo. E temos este aqui, o último, que vai um pouquinho também na mesma linha, não é? Já, né? É, sim. É, confesso que esse aí eu não faço ideia do que é. Eu coloquei aí de curiosidade. Preciso até ver mais sobre ele. Mas aparentemente ele compromete aí o timestamp, counter e tal. Eu acho que é isso aí, gente. Alguém quer acrescentar algum ponto? Eu acho que este, por acaso, acho que já merecíamos um capítulo mais soft. Acho que isto foi fácil de entender a ideia. Sim. E é interessante nós vermos estas abordagens, porque falamos, sei lá, nós falamos aqui para um problema de escala, mas esta ideia podia ser aplicada em, em números de casos. Vamos pensar, X% dos bits era para o cliente, outro X% era para, sei lá, tenant, outro era para user. A imaginação vai longe, ou seja, pegarmos aqui no exemplo de um tipo de problema para nós gerarmos, sei lá, um ID que nos identifique que eu tenho um cliente tem users têm, sei lá, N estratégias e a coisa vai longe. Está aqui um exemplo interessante. Querem acrescentar Então, algum ponto, gente? no final das contas, esse número é, na verdade, um long. Se não me engano, ele é já de 64, né? Uhum, uhum. Exato. E é um número binário, né? No final das contas. Não necessariamente, né? Mas pode guardar. Eu acredito até que quem vai gravar como long mesmo. Eu também Por, por- acredito que sim. ah, talvez ser mais simples, né? Mas poderia gravar como binário, né? No fim. Quer dizer, no fim, mesmo gravando qualquer coisa, vai ser binário, né? No fim das contas ali dentro, né? É porque eu acho que
Eu acho que quando ele falou que é em binário, é esta representação da divisão de bits. Uhum. Porque, na verdade, a partir do momento que os quesitos apontaram para, deixa-me fazer aqui um zoom, 64 bits, e para numérico, eu meio que fiz a permutação logo na cabeça. Ok, é um long, 8 bytes e vida que segue. Representação perfeita pelo número É que, de... pelo que eu entendi, a geração desse número long, você tem que trabalhar com bits para você conseguir gerar o número sequencial, né? Porque justamente a parte da instância Hum, ali, ou do worker, ela é fixa, ela não muda. O que varia é o final, né? Que seria a sequência, se tiver uma geração com o mesmo milissegundo, e os milissegundos que mudam, não? Então, de alguma forma, você tem que gerar essas coisas separadas e juntar elas para você ter o número final, né? Então, você acaba e, trabalhando com é, bit. e agora, se calhar, vem a questão como é que faríamos isso? Aqui entra um bocadinho a criatividade se calhar, um bitwise resolve o problema. Pode, à primeira vista, se calhar, parecer-se, ok, manipular bits, mas a coisa, se calhar, não é assim tão complicada quanto isso. Fazíamos aqui umas operações de shift left, daqui de 5 não, 12 13 bytes, e depois mais 10 ora 23 e a coisa ia. Depois ali umas operações de OR, ativar e desativar bits, e a coisa ia. Ou seja, no final do dia não seria. Boa, boa, boa. Nossa. Quer que eu faça um zoom aqui? Não, só Pois é, basicamente é o que mas você e está falando. se não for binários, tem como eu reverter cada parte dos Uhum. valores? Você diz que É, é a fazendo, fazendo shift right, né? Você conseguiria, né? deixa-me ver se eu percebi a pergunta. Você quer saber se, a partir do inteiro, saber qual é que é, por exemplo, a máquina ou o timestamp? Isso. É possível, porque você tem estratégias, como o Wilson estava a dizer, que é você vê o número binário e depois começa a fazer shift e a procura qual é o número que sobra. Vamos imaginar, Marcelo, que você queria saber o número da máquina. Fazer um shift right, como o Wilson disse, só para, de 12 para a direita. Ficava com os primeiros que era a máquina. Os primeiros 5 já era a máquina. Já conseguia apanhar aqueles 5 bits, você inferia a máquina. Queria saber o data center. Mais 5 right, inferia o data center. Queria saber o timestamp. Mas eu digo porque no final das contas você vai meio que concatenar todos esses caras num númerozão só. Se É, ele não for isso. binário, é possível eu reverter? Porque daí, por exemplo, no mesmo milissegundo eu gravo só dois IDs. Então, nesse meu ID, um deles vai ser o número 1, outro vai ser o número 2. Ele não vai ocupar Hum. os 12 bits, como é o. Para daí eu no 13º bits eu sabia, não, daí eu, a partir do 13º é o ID da máquina, por exemplo. Não, por isso que eu falei, tipo, é igual na primeira imagem aí do. Você tem que ter os elementos separados, e aí você faz operações de bit para você juntar todo mundo no número final. Agora, se você só tiver um número aleatório, um long aleatório, você não vai voltar no. Assim, você vai voltar em algum número, mas não vai ter nada a ver com a origem dele, né? Sim, você não consegue fazer o rollback, né, digamos assim. Exato. Exato. Eu mandei um exemplo bem ilustrativo. Eu fiz a conta meio rápido e baseado no que o Giovanni mandou também. Mas seria, né? Você pega tipo, o epoch ali, foi randômico aqui, digitando só para sair alguma coisa. Aí você vai digitar e aí o epoch tem que deslocar 24 bits para lá, né? Já que, na verdade, era 22, né? Acho que, mas fica aí a ideia, né? Era Fica 12 a e 10, né? ideia. É, exato, exato.
Aí o server ID É, vai 12, né? E aí, Sim. e aí no fim você vai ter um númerozinho bem robusto aí. Uhum. De novo, né? É o que a gente está falando. Você pode tanto armazenar os 0 e uns, ou você pega todo esse número, converte na base 10 e salva como número base 10, né? Que seria o long, de fato. É, exato. exato. Já está aqui a geração, já está pronto a fazer IDs distribuídos. Pelo menos no Júpiter, não é? Wilson? Ou isto foi mesmo na Pô, consola? não, foi no. Na verdade foi no console, sim. Foi no Visual Code, mas foi no console. Mas, Acho que ficou bem ilustrativo. E como a gente viu, o algoritmo também não é nada por ele, hein? Se quem quiser implementar. A gente falou aqui em máquina. Vamos imaginar que podia, se calhar, sei lá, ser um pod, ser um container. Agora, a imaginação fica ao cargo de cada um. Esqueci. Quem quiser trazer mais algum ponto, gente? Pra mim ficou zero bala, 100%. Algum ponto? eu mandei no chat, né, do ali que o Giovanni mandou, o LUID, não é? Deixa eu ver. Ah, Ah, ULID, né? mandou? ULID, ULID. Aí eu fui ver quantos anos, né? Eu fiz a continha dos anos lá. Esse aí vai tempo. Né? Isso aí vai demorar um tempinho para dar ruim. Ó, 9.000 anos, né? Pô, então tá tranquilo, tá bem tranquilo. Já vou metade da minha vida disto. Lascarei. Exato, exato. A gente já vai estar Exato. aposentado, né? Que, Exato. queira Deus, já a gente já consiga se aposentar. Se for ver, Mas, ele tem 7 bits a mais, né, de representação do timestamp que Exato, o né? Snowflake tem, né? Então, Nem é tanta coisa, né? Se for ver, tipo, 7 bits e, pô, muda gigante ali, né? uhum. E é interessante, né, que apesar de serem mais bits, como ele está representando em letras e números, o tamanho da string no final acaba sendo mais curta, né? É, verdade. É verdade, verdade. Acaba sendo mais curto ali. Porque ele acaba usando hexadecimal, né? Pra empacotar todo mundo. Acho que hexadecimal vai até o F só, né? E aí ele está usando, acho até o que, Ah, F. o alfabeto inteiro. ele vai além? É verdade, né? É verdade. Tem um K, tem um X, é verdade. Vixe, então fica muito melhor ainda. Perdão. Eu acabei nem olhando, né? Eu acabei copiando nem É, por- reparando. porque se fosse hexadecimal, era 16 combinações possíveis. Como é alfabeto, são 36. Nossa, É, haja. exato, né? Vai longe, longe, longe. E isso não considerar maiúsculas e minúsculas como, Né? como diferente. Tá vendo? Bom, Mas sendo usado em URLs e etc., né? Acho que na RFC da URL de URI e URL padrão fala que não é case sensitive, né? Então, para ficar preparado para usar em URLs, acaba que tem que ser insensitivo também. uhum, uhum. Acho que o que nós podemos resumir deste capítulo é, primeiro, como abordar o problema. Segundo, uma heurística, se podemos assim chamar, como resolver um problema que nós acabamos de ver no final do dia. Não é nada para ela, é fácil de perceber. Nós não fizemos implementação do algoritmo, mas também relativamente trivial. E temos aqui mais uma ferramenta para a nossa caixinha de ferramentas do dia a dia, como engenheiros de software, arquitetos de software, ou entusiastas, ou seja o que for. E acho que é isso, gente.
Boa. Aí, mas aí também Boa, boa. só um ponto aí também é que, por exemplo, né, se você for fazer entrevista no Flickr, não é essa a solução, né? Você tem que, tem que ser uma solução mais básica, vai no mais simples, né? De acordo com a cultura deles, né? E talvez fique até a dica para outras entrevistas também, né? De ficar de olho no que a pessoa coloca como sendo os requisitos funcionais, né? E talvez não funcionais ali, porque às vezes não Uhum. precisa de você chegar no Snowflake, né? As outras abordagens resolvem bastante, né? O próprio UUID, GUID, né? E até agora com nosso repertório um pouco maior aí com toda essa galerinha aí, e o LID, até a da ferramenta em Go ali que o André compartilhou também. Já agora, nós dissemos que íamos fazer, olhar aqui com mais detalhe. Onde é que É está o aqui? XID. Aí. Deixa-me ver Mas se eu consigo. Vá lá, André. O Acho que XID, vou mandar aí. e até é um problema que lá na empresa na que eu entrei agora a gente está tendo, que é a gente tem os tenants, ah, é quase um shard, mas não é bem um shard, né? Cada tenant tem seu banco de dados, né? É um SaaS ali na segunda, no segundo nível de maturidade do SaaS, onde cada tenant tem seu banco, né? Tem um banco principal onde fica o dicionário dos bancos, né? E aí você descobre em qual banco você tem que ir. E um problema é esse, né? A galera usando bastante guide não, perdão, usando bastante autoincremento, e aí às vezes tem serviços que são cross, e aí às vezes você manda um pedido com ID 125, e esse ID 125 já existe em todos os outros tenants, né? E Wilson, aí, eu mandei aí, ó, o XID.net. XID.net. sim, tem também, né? Eu vi ali, maneiro pra caramba, né? Uhum. Então, Oh, nossa, fiquei sem áudio. Deixa-me tentar sim, resolver aqui o problema de áudio. Gente, agora estou sem ouvir. Vou tentar resolver aqui o problema. né? Opa, Aí tá, ele é baseado naquele que eu mandei, tá vendo? No RS sim, XID. O cara criou. sim, Já vi muita sim. solução assim, sabe? Que tem uma linguagem, os caras pegam e cria. Eu acho massa isso. Sim, sim. O cara pega Demais, o demais. conceito, né? Sim. Interessante, este não conhecia, não. Pô, qual que é o... Tenta aí no link. Bora... Qual que é o XID usa o Mongo Object ID algoritmo, né? Qual que é o algoritmo do Não, Mongo? não. Alguém... Ele é o XID e o MongoID, cada um é um. Eles são diferentes. Tanto que a quantidade de strings é diferente do MongoID pro XID. Saquei, saquei. É, é, é que ele fala que ele usa o Mongo até ali na segunda linha. Ele fala que ele usa, mas com uma serialização diferente. Saquei. Mas ele de fato usa o algoritmo do MongoDB, aparentemente. Saquei. Talvez igual a gente viu ali, né? Muda o número de bytes, né? Talvez para ajustar e ficar um time maior, alguma coisa assim, né? Mas eu vou dar uma olhada nesse cara também, bem interessante. E Ele fala ali na linha, ó, o XID utiliza o Mongo Object ID, o algoritmo do Mongo Object ID, para gerar os IDs IDs únicos, né? únicos, Com mas uma serialização diferente diferente. serialização para tornar o resultado mais short, né? Então, De base É, vi. 32 para base 64. uhum. Rapaz, a base 32, será que provavelmente base 32, então é o que a gente, letras, números, o que tem um K e vai embora, né? Acho que você clica aí, Nelson, no link do base 32. Não, volta lá. Ah, não, abre o do Go. Abre o link do Go. É o Do primeiro link Go. aí dentro do. Aí dentro, é. Isso, scrolla pra cima. Ah, sim. Scrolla pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Este. Não, abre o do GitHub. É o segundo link no chat, de baixo pra cima. Do GitHub, do chat. Aí tá aí, ó, nessa tela aí, ó. É o primeiro, This Project tá Esse, aí. esse aí, esse Ah, aí, é isso. isso, boa. Boa.
desce um pouquinho aí. Ali, o primeiro link ali, base 32, sobe, sobe. Primeiro parágrafo. Aí está aqui, né? Pode É base ser. 32x, né? Acho que é Tem hexadecimal, base 32 com hexadecimal, é isso mesmo. aí. Na verdade, ele Então, vai o até B. o hexadecimal é base. Ah, tá, entendi. Beleza, então vai até o V, né? Isso aqui, isso aqui. É, Eu ia acho que falar ele é isso, base. né? O hexadecimal é base 8, né? 16. Não, Ah, o eu acho hexa que é vai até o F, o hexa vai até o F. é 16. Sim. É O, 16, E- o né? F é, o F é 16, isso. Engraçado, né? Hexa, Ele é né? É ele é 16. um hexadecimal dobrado. Ah, é verdade. Não, é verdade, eu acabei de falar. Engraçado, Hexa, né? Só que eu terminei o nome. Hexadecimal, né? Então é 16, né? Tipo, Exato, hexadecimal. exato. Verdade. Fez sentido, fez sentido. Não fala de hexa não, que eu fico triste, velho. Né? É, foi. Mas pelo menos o Brasil não é binário, né? Pelo menos chegou, é penta, né? Então, É. chegou base 5, né? Ah, boa. Pô, maneiraço, maneiraço. Pô, base 32, confesso que raramente eu já vi. Mas então, como que é? O Mongo usa base 32 e o XID usa base 64, é isso? É, né? Que ele fala Ao ali. contrário, Não, né? é base 20, eu acho. Não, agora não sei, vê lá. É, tem como esse segundo aí, acho que ele vai falar. Assim. Hum, Eu acho que é este. boa. Opa, vai, os É. caracteres. Acaba que a string resultante do XID é 20 caracteres. O do Mongo é 24 caracteres. Hum, Mas ok. parece que ele usa o mesmo base 32 para gerar. Só a quantidade, o resultado que é menor, não é isso? Tá É, base, vendo? Escola pra base baixo aí, 30. Nelson. Tem um features ali. Ali em cima tá falando que é base 32. Um base 32 X encoded by the fluent shards, not as part of the principal string, still sorted. Não Base configure. 32. All lowercase sequence of A to V letters. O key order novamente aí. Key order. O keyorter, só para recapitular, é É porque o ele não que. consegue garantir 100% por ser distribuído em máquinas Exato. diferentes, não é? Sim. É o pseudo-ordenado, poderíamos dizer. Ele Uhum. é ordenado, mas não no detalhe, né? Mas é ordenado pelo Escola timestamp. pra cima um pouquinho, Nelson. Em cima da tabela tem dois parágrafos aqui que tá falando aí, o segundo parágrafo aqui. Ele de fato usa o 32. Mas, enfim. Interessante. Tá aí. Tá. Ele não usa base 64, né? Those antigos base 64 because base sensitive and journal alpha inside maybe. Saquei então, verdade, né? Eu poderia ter um base 64 se eu for case sensitive, né? Aí eu consigo chegar no base 64, né? A string continua curta. Os bytes continuam sendo a mesma coisa, né? A única diferença é que eu represento de maneira mais compacta. Uhum. Pô, massa, massa. Dá pra começar a brincar com esse cara, né? Gerar os IDs de entidades, etc. E dar uma brincadinha para ver. E me parece que não vai ter o downside, né, da indexação no banco, né? Por ele ser sortable. Nós falamos que, que ele tem, quando não é numérico, tem alguns problemas dos bancos de dados, mas isso geralmente é um problema quando se fala em bancos SQL. Os não SQL
por norma, já estão preparados para lidar com esse tipo de problema. É. Porque já é algo mais comum. Já é uma hash table interna ali, né, praticamente, né? Já, ou pelo menos o ID já é extremamente bem indexado, né? É boa, boa. Acho maneiro, hein? Mais um para a lista. Competir com ele e o LID. Aí, ó, dá pra gente exercitar aí. Vamos ver quantos anos esse cara dura. Quantos bytes são separados pro timestamp dele. Ah, é, que ele usa o do Mongo, né? Então, na verdade, eu não sei se ele vai falar, né? Eu acho que lá no do Mongo que vai falar. Do Monk, você fala do Monk. Aí, 4 bytes, timestamp representing 5 bytes random value, 3 bytes incrementing counter. Curioso que ele é muito parecido a ideia. Exato, né? Só que era bem maior, né? 12 bytes, né? O que a gente tava brincando era 8 bytes, né? No máximo. 12 bytes dá pra 4 bytes timestamp. Ah, mas ele ainda fala que é measured in seconds, né? Não milliseconds. Então ele vai durar ainda mais, né? Se for 4 bytes tirando a parte dos milissegundos, né? Ainda Uhum. vai longe. Bom, sei lá. Querem acrescentar alguma coisa, gente? Ou Não, encaminhamos para o final? não pode fechar aí. Acho que é assim, gente. Bom, trouxemos aqui mais um capítulo do livro do Byte Byte Go. Hoje foi Unique ID Distributed. Sexta-feira temos mais um encontro nosso de algoritmos e estrutura de dados. Vamos falar de two pointers. Já temos aí algumas coisinhas preparadas, mas vai ser mais uma mesa redonda para nós falarmos. É isso aí. Obrigado para quem assistiu até aqui e nós vamos deixar o link da comunidade para quem está a acompanhar depois na gravação no YouTube. Vamos deixar o link da comunidade e também o link do nosso meetup e todas as nossas mídias. E venham juntar-se à nossa comunidade, onde nós discutimos lá vários assuntos bem bacanas lá no Discord. É isso aí, gente. Obrigadão.